Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo, o nosso amor, a nossa paixão, o nosso Mengão queridão. E olha só, hein, que excelente notícia sobre o nosso centroavante Pedro. É isso mesmo, nação. Pedro está cada vez mais próximo de seu retorno. Já tem data prevista para Pedro retornar, reforçar esse time de Felipe Luiz já agora no próximo mês de abril. É isso mesmo. Vou falar aqui para vocês de Pedro, que foi reavaliado pelo médico que operou o joelho do Pedro e deu o ok para o Pedro voltar a se recondicionar com preparadores físicos. Fica ligadinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação, a volta do nosso artilheiro Pedro. Falar também sobre a situação envolvendo o jogo contra o Vasco, hein? Flamengo e Vasco deve acontecer aí no Newton Santos, uma reunião que vai acontecer hoje, nessa terça-feira, na sede da FEG. O Vasco deve aí informar a FEG que o jogo eles querem mandar lá no Newton Santos, não querem mandar no Maracanã esses jogos deles. Então vamos falar sobre essa partida, situação envolvendo para esse jogo. O Felipe Luiz não vai poder contar com o Michael e nem com Everton Cebolinha, mas do outro lado o Felipe Luiz pode ter a volta de Alexandro, Ayrton Lucas e Juninho. Felipe Luiz vai ter que fazer ali, né, posso falar assim, uma mexida lá na frente no ataque, sem Everton Cebolinha e sem Michael. E outra coisa, as lesões que voltam a assustar o Flamengo nesse início de 2025 são as mesmas lesões ali no início de 2024. Durante todo o ano de 2024 o Flamengo sofreu muito com essas lesões. O Flamengo se prepara para esse jogo de sábado agora contra o Vasco, representação do elenco no Ninho do Urubu, nessa terça-feira. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite especial para você, você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, após 2 dias de descanso, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta terça-feira. E nesse exato momento, o elenco está no Ninho do Urubu, treinando, se preparando, seu primeiro dia de preparação para o primeiro duelo da semifinal do Campeonato Carioca, que acontece agora no próximo sábado, entre Flamengo e Vasco. O Felipe Luiz, ele deve ter o retornos aí de Alexandro, Ayrton Lucas e Juninho durante essa semana de preparação, para ficarem à disposição de Felipe Luiz para o duelo contra o Cruz Maltino no próximo sábado. Lembrando que do outro lado, ontem, como o Flamengo informou, a lesão de Everton Cebolinha é uma pequena lesão, mas mesmo assim, Cebolinha não deve retornar a tempo desse primeiro jogo contra o Vasco. Ou seja, já que temos o Michael no departamento médico com uma lesão similar, também lesão muscular na coxa, agora o Everton Cebolinha também, né, com a mesma lesão na parte posterior da coxa direita. É uma pequena lesão, mas não vai ficar, né, 100% a tempo do Felipe Luiz poder contar com ele para essa partida contra o Vasco. Jogadores que estão retornando: Alexandro, Ayrton Lucas e Juninho. Lembrando que todos eles, tá, retornando depois de recuperação de lesões musculares. Tanto Juninho, com edema muscular, que é lesão muscular, como Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas foi um problema no joelho, mas já o Alexandro também foi um problema muscular na coxa. E com a volta desses 3 atletas e sem Everton Cebolinha e Michael, como o Felipe Luiz deve montar ali o lado esquerdo do ataque do nosso Mengão queridão? Eu acredito que o Alexandro já iniciando essa semana, o Ayrton Lucas vem da semana passada que já está treinando com o grupo, assim como o Juninho. O Juninho, que é centroavante, ele pode ali utilizar o Juninho, né, como centroavante na sua posição de origem e abrir o Bruno Henrique, né, para os lados.
e colocar o Bruno Henrique pela ponta esquerda, na posição também é de origem de Bruno Henrique. Ou se ele quiser manter o Bruno Henrique como centroavante, deixando o Juninho no início do jogo no banco, ele pode colocar ali o Ayrton Lucas na lateral esquerda e jogar Alexandro lá na frente, fazendo a função de atacante pelo lado esquerdo, que ele faz muito bem aquela função. Mas como o Alexandro tem um tempo de recuperação menor em relação ao Ayrton Lucas, e o Varela vem jogando, né, já há 3 jogos na posição de lateral esquerdo e vem jogando muito bem, ele pode adiantar o Ayrton Lucas lá na frente e deixar o Varela, mantendo o Varela na lateral esquerda, já que o Alexandro vem de uma recuperação agora, começando essa semana. Mas vamos ver como o Felipe Luiz deve fazer aí, né, para esse jogo contra o Vasco. O importante é ir em busca dessa vitória nesse primeiro jogo. Lembrando que o Flamengo joga os 2 jogos por empate. O Flamengo empatar o primeiro jogo, também empatar o segundo jogo, o Flamengo vai à final do Cariocão. Agora, se o Flamengo, caso aconteça de uma derrota do Flamengo para o Vasco, é clássico, gente. Sabemos que a superioridade do Flamengo é realmente, né, muito superior ao Vasco, mas é clássico. A gente não pode menosprezar esse ponto que é o clássico. Inclusive, eles estão aí mordidos. Vão vir com tudo para cima do Flamengo. O que acontece? Se o Flamengo, caso perder, o Flamengo vai ter que correr atrás do resultado no último jogo. Segundo jogo que acontece no Maracanã. Bom, então vamos torcer aí para que dê tudo certo e a vitória do nosso Mengão Queridão, sim, com certeza. O Carlos Amodel, que é o CEO do Vasco, ele afirmou que o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo, neste sábado, será realizado no estádio Newton Santos, que é a casa do Botafogo. Hoje, o Vasco informará a FEG, em reunião nessa terça-feira, que mandará o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo no estádio Newton Santos, estádio do Botafogo. O encontro também servirá para definir o horário da partida, que ainda não está definido o horário. Sabemos que vai acontecer sábado, agora o horário ainda não está definido. O regulamento da FEG determina que a carga de ingressos nas semifinais do estadual sejam distribuídas de maneira igual entre as torcidas. No entanto, por motivo de segurança, essa divisão não pode ser feita em São Januário, que era a primeira opção do Vasco, né? Mandar o jogo para São Januário. Vocês já pensaram? 20 mil torcedores do Flamengo, 20 mil do Vasco, 20 mil, se o Vasco tiver aí, mais 10 mil do Vasco aí, em São Januário. Não dá certo, não dá certo. Então, hoje vai acontecer a reunião, hoje vai ficar definido, vamos ver aí realmente, né? Esse jogo vai acontecer lá em São Januário, também será definido o horário da partida. Torcer para que dê tudo certo aí sim, com certeza, para o nosso Mengão Queridão. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre essa excelente notícia, né? Excelente retorno do nosso artilheiro Pedro, retorno antecipado. Pedro avança na recuperação, é liberado aí para iniciar os treinos físicos. De acordo com as informações, Pedro é liberado para iniciar condicionamento físico e deve voltar a jogar em abril, data que já foi estipulada aí pelo departamento médico. O médico que operou o joelho esquerdo do atacante Pedro o reavaliou nesta última segunda-feira e deu o ok para ele voltar a se recondicionar com preparadores físicos. A previsão inicial era para um retorno do camisa 9 só em maio, às vésperas aí do Super Mundial de Clubes. Mas a recuperação animou para uma antecipação do prazo e agora podemos contar com o Pedro já em abril. Essa é uma excelente notícia, porque hoje, na minha visão e na minha opinião, o Flamengo está carente desse cara aí, né? O Flamengo está carente, quando eu falo desse cara, de um centroavante nato. De um centroavante nato, tá? O Flamengo está carente. O Juninho se lesionou, está voltando aí essa semana. Vamos ver se realmente pode ficar à disposição do Felipe Luiz, como eu já falei aqui para vocês. Mas não está garantido ainda 100% se vai ser titular ou não.
né? O Felipe Luiz tem a opção de Bruno Henrique, tem a opção de colocar o Alexandre mais avançado lá no ataque, pelo lado esquerdo, deixando o Bruno Henrique como centroavante. Assim mesma coisa ele pode fazer com o Ayrton Lucas e deixando o Varela na lateral esquerda. Então vamos ver o que deve acontecer. O importante, como eu sempre falo, é a vitória do Flamengo agora no próximo sábado. Mas esse retorno do Pedro, gente, é excelente para esse início de temporada do Flamengo. É excepcional, porque logo em seguida teremos, né, o Mundial de Clubes também. Em abril já tem iniciado o Brasileirão, iniciando a Libertadores, Copa do Brasil, e em junho para julho teremos a disputa do Super Mundial de Clubes. E isso vai ser muito bacana, beleza? Bom, vou acompanhar sempre ligadaço em tudo o que está acontecendo no nosso Mengão Queridão. Vamos ficar realmente focado em tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Por isso que é muito importante você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal para poder acompanhar as informações do Flamengo, tá ajudando o nosso trabalho também. Isso é muito importante e eu agradeço de coração a cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.